Farelos? Farelos. 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 Farelos Musicais. Fala aí, você que gosta de música. Meu nome é Paulo Farelos e esse aqui é o Farelos Musicais, o seu podcast de interpretação de letras de música toda quinta-feira aqui no site esfarelado.com.br. Seguindo o nosso resgate do rock e do pop britânicos do fim dos anos 90 e início dos anos 2000, chegou a hora e a vez de falar de Franz Ferdinand. É isso, esse quinteto que na verdade é escocês, eu tô aqui, acho que tá valendo, né? Pra dizer se tá ou não tá valendo, apesar de não ser britânico, acho que engloba Escócia, ele já tentou se separar tantas vezes, acho que tá valendo. Bom, não tô aqui para falar desses caras sozinho, tô com um convidado super especial, o multipodcaster Yuri Brawley, o Mongecast. Fala aí, Yuri. Suprabá, povo! Meu, que prazer enorme participar aqui do Esfarelados e ainda para falar de Franz Ferdinand. Olha aí, já me corrigindo na pronúncia, né? Franz Ferdinand. É isso mesmo. Não, então, eu te apresentei aí, Suprabá, diga de passagem, né? Bela apresentação tradicional aí do Mongecast. Suprabá quer dizer exatamente o quê, Yuri? Então, na verdade a palavra não existe, eu uso como olá, mas a palavra em si ela não existe. O Google errou numa tradução, fui procurar a palavra Suprabá, descobri que não existia e daí eu tomei a palavra para mim. É sua, faça bom proveito, né? É isso aí. Olha só, Suprabá. Não, mas é legal, né? Assinatura, né? Identidade, bacana. O seu podcast principal é o Mongecast, mas fala um pouco mais aí pro público do Esfarelado, do Farelos Musicais, porque tem coisa boa de música lá também, mas não só, né? Explica um pouquinho aí os seus podcasts pra galera. Então, esse é aquele momento, sento que o Yuri vai contar a história. Eu tenho três projetos ao todo, né? Um deles é o Mongecast, né? O podcast principal, por assim dizer, podcast de entrevistas. Só nele são 4 programas, que é o Mongecast de entrevistas, né? Entrevistas produtores de conteúdo mil, podcasters, músicos, escritores e afins. Aí eu tenho Transcendendo, que é sobre temas variados. Eu escolho um tema por mês, né? Busco os convidados e daí a gente trata sobre esse tema em questão. Tenho Indicações Mosteiro, que é para indicar, né? Podcasts, livros e afins. E daí, o 4º podcast ele vem a ser o meu segundo projeto, que é o Rock no Pinheiro. O Rock no Pinheiro ele é como eu posso dizer? Como se fosse um portal nas redes sociais, né? Para falar sobre o rock em Curitiba e região metropolitana. Então a gente tá no Instagram, no Facebook, no Twitter, e daí lá a gente fala sobre o rock aqui por Curitiba e região metropolitana. E daí, chegando no meu terceiro projeto, que é o Que Te Meteu, né? Que é um podcast futebolístico, tem live todos os domingos às 8 horas da noite no YouTube para falar sobre o futebol, tudo o que aconteceu na semana no futebol. Muito bom, olha aí. É curioso que a gente tem uma certa convergência de temas, né? É bacana isso, porque a gente começou recentemente, para quem gosta de futebol, além de acompanhar o Que Te Meteu aí do nosso convidado, temos também o Mesa Redonda de Bar, toda segunda-feira lá no canal do YouTube do Esfarelado. A gente fala de música aqui toda quinta-feira no podcast. E eu enxergo o Farelos Musicais, Yuri, como uma grande curadoria, no fundo, né? Ele tenta ser bastante eclético, tenta falar de um pouco de todos os estilos, justamente para que as pessoas possam, sei lá, se identificar com um artista que já gosta, vir aqui, conhecer o programa, mas depois se resolver ouvir outros programas, é quase certo que a pessoa vai se deparar com coisas que ela não conhece, que ela não ouviu ainda, e pode ser uma forma de apresentar também. Então é uma espécie aí de indicações, no seu caso do Mosteiro, nossa, aqui indicações esfareladas, toda quinta-feira. Bom, segue a gente, aproveitando, né? Segue a gente aí, estamos já falei do canal do YouTube, mas estamos também no Facebook, no Twitter, @o Esfarelado, no Instagram, no nome do site, esfarelado.com.br.
mongecast.com.br e segue o programa, o podcast no Spotify. Tem o Mongecast lá também, segue eles por lá. Quando tem convidado, quem escolhe a música é ele. Se coubesse a mim, eu confesso pra você que eu provavelmente não teria escolhido a música que você escolheu pra falar do Franz Ferdinand. Provavelmente eu ia pegar algo do primeiro álbum, mas você fez uma escolha aí, eu não sei se é não convencional ou não, mas você vai explicar, Yuri, por que vamos falar hoje de Fresh Strawberries? Explica pra mim. Então, Fresh Strawberries é a minha música favorita do Franz Ferdinand. E, por sinal, o quarto álbum, né, ele tem um nome gigantesco, né, High Words, High Folds, High Action, se eu não confundir a ordem das palavras, tá mais ou menos por aí. Ele é o meu álbum preferido do Franz Ferdinand. Então, tipo, quando eu comecei a ouvir o Franz Ferdinand foi mais ou menos no lançamento do álbum. Ele veio a ser lançado um pouquinho depois. Aí eu ouvi esse álbum de cabo a rabo, fiquei meses e meses em sequência, praticamente só ouvindo esse álbum, né? Ouvi outras coisas, mas tipo, todos os dias eu estava praticamente ouvindo esse álbum. E daí, a Fresh Strawberries, ela me conquistou muito pela letra, que ela, pra mim, ela é muito intimista, ela chega a ser até um pouco, mostrar um pouco mais maduro um lado mais maduro do Franz Ferdinand, pra mim. É fato, é fato. Não, e que bacana que tem essa conexão emocional, e é isso mesmo, né? Talvez seja essa a explicação. Você começou a ouvir por aí, eu comecei a ouvir do primeiro álbum, eu sou mais velho, né? Então eu já ouvia lá desde o lançamento, desde o primeiro álbum. A época que eu estava escutando, inclusive, Libertines, eles chegaram mais ou menos juntos aqui no Brasil, né? Nessa época, em 2002, 2004, esse período, né, de 2 anos, que teve esse boom aí. Tava ouvindo bastante Coldplay também nessa época, mas os primeiros trabalhos, e nada a ver com o que faz, né, o Franz Ferdinand e o Libertines que eu trouxe no episódio internacional anterior. Bom, legal, então conexão afetiva com o álbum e gosta muito da letra, e a gente aqui vai falar de letra, mas como é de praxe, antes de a gente falar sobre a letra e analisar verso a verso, né, estrofe a estrofe, a gente vai falar um pouquinho sobre a banda. Eu até tinha feito, né, aqui não é um Mongecast, então eu não estou te entrevistando. Se eu tivesse feito a entrevista, talvez eu ia te perguntar, talvez eu fosse te perguntar, será que você tem alguma ligação com a numerologia? Porque você escolheu, olha só que coincidência, a música, ela é a 5ª faixa dessa banda que é um quinteto, e até hoje ela lançou 5 álbuns de estúdio. Eu falei, cara, tem a ver com numerologia, só pode. Mas não, né? Obviamente que é só uma brincadeira. Eu acho que idiotices à parte, vamos lá, vamos falar um pouquinho da banda. Por que a banda se chama Franz Ferdinand? Você sabe, Yuri? Então, momento histórico, né? Foi por causa do principal do cara que motivou a Primeira Guerra, né? Com a sua morte, por assim dizer. Exatamente, o arquiduque austríaco Franz Ferdinand, que foi morto e com isso desencadeou, né? A partir dali os eventos que desencadearam a Primeira Grande Guerra Mundial, ali no início do século passado, né? Mas tem uma curiosidade interessante aí sobre isso. Tinha um cavalo de corrida lá na Escócia que se chamava Arquiduque Ferdinand, em homenagem ao arquiduque Franz Ferdinand, né? A figura ilustre que faleceu. E eles gostavam muito do cavalo. Olha só que coincidência. que curiosidade, na verdade, né? A ideia do nome da banda surgiu, ela ia se chamar, inclusive, Arquiduque Ferdinand, em homenagem ao cavalo. Mas depois eles acharam melhor trocar por Franz Ferdinand, porque tinha a questão da repetição do F, ficava mais sonoro, né? Então, foi uma questão muito mais de como soava. Mas é por conta do cavalo. Curiosidades malucas da banda. A banda se formou em 2002 em Glasgow, capital da Escócia. Os membros fundadores são o Alex Kapranos, que é o vocalista e o guitarrista, o Nick McCarty, guitarrista, o Bob Hardy, baixo, o Paul Thompson, bateria e percussão. Eles só viram um quinteto, como eu citei só 4 nomes até agora, né, numa formação clássica de rock aí, mas depois com a entrada do tecladista e guitarrista Julian Corey. A banda não, diferentemente de várias outras bandas aí de rock na história, teve poucas trocas de membros, né? A única troca dessa formação original foi recente, em 2017, teve uma substituição com a saída do McCarthy para a entrada do Dino Bardot. Porque o McCarthy eu acho que encheu o saco um pouco, né? Sabe aquela fase em que você fala, puta, eu quero cuidar da família, né? Larga a mão, cuidar de outros projetos pessoais.
E a banda, inclusive, diz que a vaga dele, na verdade, ainda é dele, assim que ele quiser voltar, não foi nenhuma ruptura muito severa, brigas, nem nada disso. A banda, quando começou, né, eles se formaram em 2002, o primeiro álbum foi lançado somente em 2004. Nesse meio tempo, é mais comum fora do Brasil essa ideia de singles, né, você lançar algumas músicas de trabalho, né, na época em que ainda existia mídia física. Você é da época da mídia física, Yuri? Você chegou a comprar CD? Nossa, eu compro até hoje, na verdade, principalmente das bandas que eu acabo encontrando, né, aqui em Curitiba. Eu acompanho muito o rock aqui em Curitiba e região metropolitana, e daí eu acabo comprando muito discos deles. Então, até hoje eu ainda uso mídia física e eu ainda tenho um radinho ali para tocar os CDs das bandas. Muito legal. Eu ia, né? Eu sou bem mais velho aí, eu sou da época da fita cassete, né? Eu comecei a ouvir minhas músicas na fita cassete, depois vinil tinha bastante. Meu pai tinha coleção de vinis, né? Muito, muito bonita, que eu herdei, inclusive, quando ele faleceu. E fui, né, da a minha fase adulta foi de comprar muito CD, né? Já participei daquela virada e comprei muito CD. Ia na loja escutar e tudo mais. Hoje eu ainda tenho CDs, ainda compro CDs aí, parecido com você, quando vou em show em geral, eu acabo comprando os CDs ali da banda e tal, mas muito mais para ter, é curioso, né, porque eu acho muito mais prático ouvir no streaming, e hoje tá tudo no streaming, né, então às vezes eu compro e nem tiro da plásticozinho, né, consigo ouvir sem. É curioso. Mas nessa época aí, 2002, 2004, período em que eles estavam lançando os singles, né, ainda na mídia física, para começar a fazer ali, tentar emplacar uma música na rádio, começar a divulgar um pouco o seu trabalho, eles lançaram essa que talvez é a música mais conhecida da banda, que é o Take Me Out, em forma de single. Chamou muita atenção no começo ali. Eles lançaram o primeiro single de verdade, não foi Take Me Out, foi Dark Pleasure, que também faz parte do primeiro álbum. O primeiro álbum esse lançado em 2004 com o nome da banda, né, Franz Ferdinand. E aí, esses dois singles fizeram bastante sucesso, né? Os dois singles chamaram bastante atenção, lá no Reino Unido, principalmente, e a revista NME, que eu citei ali no episódio passado também, que cobre muita cena musical global, mas principalmente britânica, fez, né, a menção à banda como uma das grandes destaques ali naquele período. Eles ganharam com esse primeiro álbum o Brit Awards, o prêmio lá da música britânica, tiveram indicação ao Grammy, né, como o melhor álbum, esse álbum Franz Ferdinand I. Então, quer dizer, já foi aquela. Eu acho até que coloca um baita peso em cima das costas da banda, quando você estoura logo no primeiro álbum, depois vem o que eu vou fazer a partir de agora, né? Aquela preocupação, como é que eu faço para produzir algo que vai ser tão bom quanto? E aí sempre cai até naquela tentação de se repetir, mas artisticamente o que é mais interessante é quando a banda tenta se reinventar, né? Enfim, cada um escolhe o seu caminho. E em 2004 então, tivemos esse primeiro álbum amplamente premiado, fez bastante sucesso. Ele já estreou, por conta dos singles, o álbum já estreou no número 3 da parada britânica, quando ele chegou. E aos poucos ele também começou a chamar atenção fora de lá. Vendeu 1 milhão de cópias nos Estados Unidos, rapidamente. Subiu nas paradas de lá também. E, enfim, emplacou vários hits, né? Além de Take Me Out e Dark Pleasure, que eu já citei, tem The Dark of the Matinee, This Fire, Michael, eu gosto muito de Ox, que eu não sei nem pronunciar essa porcaria. Acho essa música muito legal. E é uma banda que você consegue. Esse álbum, por exemplo, eu ouvia muito junto com aquele do Libertines, o segundo, que eu achava que era o primeiro. Eu ouvia assim sem parar também, porque uma música depois da outra é muito dançante, muito gostosa, muito, sabe, envolvente. Ela vai emendando. Tinha uma época, né, nesse período aí, eu tinha até dificuldade de diferenciar um pouco os dois, até via bastante similaridade. Evidentemente que eles não são tão parecidos assim, mas quando você ouve os dois em loop um bom tempo, você começa até a confundir. Essa música é de quem mesmo, né? Qual dos dois que é qual? Enfim. Você então não ouviu nesse momento, você deixou para ouvir um pouco depois, né? Você começou a. Vamos chegar então, vou continuar aqui a trajetória. Então eles lançaram em 2004 esse álbum, a gente vai chegar no álbum de onde tem a música de hoje, né? O Fresh Strawberries, que é o quarto álbum da banda. O segundo álbum veio meio que em seguida, como a banda fez muito sucesso no lançamento, eles já começaram a produzir o seu segundo álbum, que é o You Could Have It So Much Better, que foi lançado no ano seguinte, em 2005. Esse já estreou no primeiro lugar da parada, refletindo um pouco a expectativa do público, queria mais Franz Ferdinand, né? Queria ouvir mais e conhecer mais e tal. Nos Estados Unidos também estreou bem colocado, em 8º lugar nas paradas americanas. A crítica também recebeu bem, mesmo diante de comparações com o primeiro álbum, que é natural.
E ele vendeu bem, de novo. O primeiro álbum vendeu demais, né? 4 milhões de cópias, foi até tema do Take Me Out, foi tema do Guitar Hero, que para mim é outra coisa, pensando em cultura pop, né? Que é bem legal de ressaltar, né? Muita gente tomou conhecimento de várias músicas por conta do Guitar Hero, né? Jogando, né? Então, a música acabou, logo no primeiro álbum, sendo levada lá pro joguinho, que também estava começando na época, foi uma bela parceria. E aí, com o segundo álbum, eles conseguiram repetir o sucesso. Não vendeu tanto quanto o primeiro, mas também teve indicação a premiações, foi indicado ao Grammy de melhor álbum alternativo do ano, emplacou de novo vários hits, Do You Want to Walk Away, Eleanor, Put Your Boots On, que eu também acho muito boa essa música. Os singles, até, eles estavam num período tão criativo que os singles que eles lançaram para divulgar o segundo álbum, alguns desses singles nem entraram no álbum, né? Então é até curioso, porque tem gente que daí acaba conhecendo só quando sai Greatest Hits ou coisas do tipo, né? Álbuns de coletânea e tal, porque aqui no Brasil, por exemplo, não se comercializa os singles. E, de novo, é outra vantagem do mundo de streaming, né? Você consegue ter acesso a esses singles que nem são lançados comercialmente no Brasil, porque eles acabam sendo disponibilizados lá na plataforma. Bom, eles tiveram daí um períodozinho de hiato entre o segundo álbum e o terceiro. O terceiro álbum, que também teve aí, e Yuri, fica à vontade se você quiser complementar as bobagens que eu tô falando aqui, tá? Por enquanto é só fatos históricos, mas fica à vontade. Então, terceiro álbum demorou um pouquinho para sair, né? Se um foi em seguida do outro, 2004, 2005, aí passou um tempinho, em 2009, no final ali da década de 2000, eles lançaram o Tonight, Franz Ferdinand, que é um outro álbum. Esse álbum é bem interessante porque ele é um álbum conceitual. É um álbum. Eles começaram a perceber que a musicalidade deles funcionava bem em pista de dança. Foi uma coisa que eles sempre também quiseram um pouco de viver a vida, né? Valorizar um pouco o Carpe Diem, eu adoro esse tema, né? E a banda eu acho que representa bem isso. E essa música, esse álbum, Tonight, Franz Ferdinand, que é o terceiro álbum deles, conta um pouco a história de uma noitada, sabe? Se você encadeia as músicas, elas estão contando mais ou menos essa história, desde ali dos preparativos, digamos assim, do esquenta, até a noite seguinte, a manhã seguinte, né? Se você reparar ali a sequência das músicas, elas vão contar um pouco essa história. E é interessante porque também eles começaram a se preparar mais para serem tocados não só nas rádios, mas também nos clubes de dança. Era um objetivo e eles alcançaram esse objetivo. Esse álbum foi amplamente remixado. Vários DJs famosos fizeram versões de músicas. Eles foram regravados por muita gente, essas músicas. Chegou até a produzir um segundo álbum chamado Covers AP, onde tiveram versões das músicas do Tonight, Franz Ferdinand feitas por gente como Peaches, Debbie Harry, LCD Sound System, que, curiosamente, eu trouxe aqui no Farolas Musicais no episódio 92, com a canção Dance Yourself Clean. Eles fizeram uma versão para Live Alone, deste álbum, do terceiro álbum. Eu gosto muito desse álbum porque é muito legal quando você consegue... eu acho que isso se perdeu um pouco com o fim da mídia física, da forma como era, né, com a importância que tinha, que era você pensar a sequência das músicas. Hoje em dia os artistas não tem mais tanta preocupação com isso, né, porque eles não sabem mais em que ordem, a não ser nos próprios shows onde eles definem isso, mas os álbuns antes eram muito pensados para você ter uma sequência que conta uma história também, né, além das músicas individualmente poderem ter esse papel de contar uma história, muitas vezes você tinha o álbum todo pensado para contar uma história até mais ampla, e isso era muito rico, né. Isso se perdeu um pouco. Concorda, Yuri? Você manja disso? Você curte isso? Essa história de álbum contando história? Curto pra caramba. Inclusive, dois detalhes. Primeiro que a minha segunda música favorita tá nesse álbum, que é do meu clipe favorito, que é Can't Stop Feeling. O modo como o clipe é construído é maravilhoso. E sobre álbum conceitual, curto pra caramba. Inclusive, no Muse, um dos álbuns mais... por assim dizer, controversos, embora seja muito bom do Muse, é o Drones, que é um álbum conceitual, e ele também é o meu favorito do Muse. Então, álbum conceitual que vai contando uma história do início ao fim, eu acho maravilhoso. Exatamente, porque vai acrescentando camadas de interpretação, ou seja, vai permitindo que o artista tenha mais e mais formas de se expressar, né? A música é uma forma de se expressar, mas você consegue adicionar outras que se complementam. Isso é muito rico, dá mais repertório para o artista. Eu acho isso realmente super bacana quando acontece, quando é bem feito. Você citou Muse, deixa eu aproveitar para fazer um alto jabá. Temos aí o episódio 76, com a música Apocalypse Please, e lá o episódio 24, com a canção Knights of Kidonia,
Então, dois episódios de Muse para quem curte. Bela citação aí do nosso convidado Yuri. Enfim, esse álbum, que eu estava até citando, né, começa com a canção Ulisses, a primeira música do Tonight Franz Ferdinand, que diz o quê? Come on, let's get high, né? É o refrão da música, né? E é isso que eu falei, é o esquenta. Você tá com a galera falando, hoje vai dar, né? Hoje vai ser loucura. Em seguida vem Turn It On, né? Vamos ligar pau na máquina. Depois vem Know You Girl, Send Him Away. E vai indo até Catherine Kiss Me, que é a que encerra a banda. É bem legal, depois dá uma olhada. Isso não foi uma sacada minha, tá? Eu tô falando aqui que porque eu vi isso, na verdade, numa entrevista da galera falando que tinha essa intenção. Então, mais aí, não tem nenhum mérito meu em perceber isso. Eles que contaram que tem essa história, né, de Tonight Franz Ferdinand, é esse álbum que conta essa história aí. E aí a gente chega a 2013, onde foi o ano do lançamento do quarto álbum da banda, Right Thoughts, Right Words, Right Action. Álbum no qual consta Fresh Strawberries, a música que a gente vai analisar daqui a pouquinho. Também tem Right Action, Evil Eye, que são os singles que eles usaram para... Fresh Strawberries também foi lançado como single, não foi o primeiro single, mas também foi lançado como single, teve Bullets também. Nesse álbum tem uma parte bem legal que eles convidaram a galera do Hot Chip. Você curte Hot Chip? Eu gosto bastante de Hot Chip. É um duo de eletrônica, foi o Alexis Taylor e o Joe Goddard, que são do Hot Chip, foram convidados para produzir o álbum. E além deles dois, o que é legal, na verdade, é que eles não tiveram um produtor para o álbum todo, eles tiveram produtores por faixas ou por algumas faixas. E é legal porque daí você tem muito mais cabeça pensando no som que você vai trazer, né? Teve, por exemplo, o Bjorn Yttling, que é do Peter, Bjorn and John, que também estava fazendo um baita sucesso aí no começo da década atual. Eles também convidaram para fazer produção. Então, um álbum que trouxe bastante variedade sonora, outras ideias. Então, foi o álbum onde você conheceu a banda e falou que percebeu a maturidade. Eu concordo. Eu acho que é um álbum que realmente mostra um pouco essa maturidade, seja ela musical, seja temática, né? E assim, o álbum também foi bem recebido, de novo, por crítica e público. O pico dele do álbum, em termos de parada de sucesso, foi o 6º lugar no Reino Unido, mas foi um álbum que acho que consolidou a banda como uma das mais importantes do cenário atual do rock britânico. Right Thoughts, Right Words, Right Action. Em 2015, Yuri, a banda, você tá ligado no Sparks? Esses caras que é uma banda americana, o Sparks, sim, e eles tinham muita afinidade, né, com o Sparks, e juntaram-se a eles para formar um supergrupo, e foram super inventivos também na hora de batizar o supergrupo. Na verdade, a soma exata dos dois, né? Todo mundo do Franz Ferdinand junto com todo mundo do Sparks, né? Tocando junto e compondo junto. E o álbum e a banda se chamaram FFS, de Franz Ferdinand Sparks. FFS, maravilhoso a criatividade, né? Na hora de dar nome na banda. E chegaram a gravar um único álbum, até aqui, pelo menos um único álbum, que foi lançado em 2015. Em 2016, o Nick McCarthy saiu. Em 2017 entrou o Dino Bardat, como eu tinha dito, a única troca de membros da banda. O Dino Bardat entrou depois da gravação do 5º álbum, que é o Always Ascending, que eles lançaram em 2018, e que é o álbum, até então, o mais recente, não, o último trabalho da banda até aqui, né? Always Ascending. E é isso, essa é a trajetória da nossa banda de hoje, o Franz Ferdinand, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre a música Fresh Strawberries. Yuri, vamos falar um pouquinho da música. Agora sim está livre para falar. Por que Fresh Strawberries te marca tanto? Por que ela é tão importante para você? Então, quando eu fui ouvindo o álbum, né, eu fui ouvindo praticamente dos singles, né, porque o álbum ele veio a ser lançado mais ou menos ali junto com o lançamento de Fresh Strawberries, tipo High Action e o Love Illumination foram lançados praticamente ao mesmo tempo, veio o Evil Eye depois, e daí veio o Fresh Strawberries, se não me falha a memória, nos clipes. E daí eu fui ouvindo, né, e tal, os outros 3 músicas me conquistaram pra caramba, mas quando chegou o Fresh Strawberries, tipo,
tem uma vibe tão introspectiva, que nem eu falo, né, uma vibe tão para dentro, tão emocional até, que acaba conquistando, tipo, ela vem como quem não quer nada, tipo, vem bem de levinho, vai se animando dentro do que dá para se chamar de se animando dentro da música, e daí, quando eu olho o clipe, tipo, tudo em preto e branco, bem, como é que eu posso dizer, bem casando mesmo com a música, bem, você imaginando, criando tipo, essa atmosfera, né? Pra isso, embalar a letra, né? isso, do quanto que indo da letra, então, tipo, do quanto que a gente, nós somos os morangos frescos, que eles vão se apodrecendo com o passar do tempo e do quão do quão até seria importante a gente ter alguma coisa para acreditar e tal, e do modo como isso vai sendo construído dentro da música e do clipe. Eu acho isso sensacional da banda. Bacana. E é legal que você está citando aqui o clipe, né? A gente é uma geração, eu pelo menos sou, acho que você também, que você mais no YouTube, eu mais na MTV na época, né? Mas Isso. que aprendeu a consumir muito música junto com a ideia do vídeo, né? Então você tem mesmo mais uma forma de contar a história, e aí muitas vezes a letra não faz muito sentido com o vídeo, e você fica buscando significados, às vezes é totalmente. O vídeo tá só. Digamos, repassando as ideias principais ali, martelando as ideias principais que a letra está transmitindo. Às vezes é uma outra abordagem em cima da letra, uma interpretação em cima da letra. Eu acho isso muito legal, né? Quando você tem isso. Eu até ficava triste quando a música que eu gostava, do álbum que eu gostava, não tinha um videoclipe, né? Eu falava, poxa, não vou fazer clipe da música que eu curto, né? Pra ter esse apoio. E tem muita gente que conheceu músicas através dos clipes, né? Eu mesmo, eu conheci muito artista que eu gosto demais hoje em dia, primeiro num clipe, né? Assistindo lá os programas da MTV, falando, nossa, que legal, né? Eu gostei dessa música, aí você procurava saber mais da banda e tal. E eu percebi pelo que da forma que você tá contando aqui, você falou a sequência dos clipes, então parece-me que você também estava tendo mais contato pelos clipes primeiro, é isso mesmo? Isso, a banda, tipo, eu passei deixa eu até me lembrar, eu acho que eles estavam no Lollapalooza de 2013 mesmo, que daí eu acompanhei pelo Multishow, e daí foi a partir daí que eu passei a gostar do Franz Ferdinand, né? Eles lançaram um álbum alguns meses depois. E daí, quando eu passei a acompanhar a banda, praticamente veio esses clipes em sequência, e foi a partir daí que eu fui acompanhando. Daí, junto com o álbum, né, eu fui conhecendo as outras músicas da banda. Daí eu fui passando a conhecer mais ela. Mas o meu foco naquele 2013 foi mais o álbum e os clipes que eles vieram vindo. E, foi um clipe melhor que o outro na época. Bacana. Bom, teve uma entrevista do Kapranos para a NME, a revista britânica lá que cobre a cena local. A NME é o equivalente ao Rock no Pinheiros do britânico. É mais ou menos a cena local ali, uma coisa. Brincadeiras à parte, não, os caras são gigantes. Mas ele falou para essa revista o seguinte, sobre a música, sobre Fresh Strawberries. Ele falou o seguinte: essa música é sobre procurar uma resposta, seja ela na religião, um sistema de crença, alguém para admirar. E você, quando estava falando da música, falou um pouco isso também, né? Essa questão de ela... na verdade, a analogia dos morangos com a gente, né? Com as nossas vidas, ela é bem imediata, né? Ele deixa isso muito claro, a gente já vai falar aqui da letra, deixa muito claro que essa ideia da efemeridade, né? Assim, a nossa vida é muito curta, né? E o que a gente vai fazer com ela e como é que vai ser isso, né? Assim, o que a gente pode, né, esperar da nossa própria vida e tal. E você tá trazendo justamente esse ponto aqui, né? Teve essa conexão sua de falar. É o que você falou, é muito intimista a letra, né? Ela foge um pouco da vibe, por exemplo, do álbum inteiro anterior, que era vamos curtir a vida hoje à noite. Mas ao mesmo tempo, se você pensa nisso, né? Sabe qual que é o tema mais recorrente
das minhas análises aqui, o Cleverton, meu editor, ele até falou uma vez para mim, falou assim, Paulo, você só fala isso, todo programa é a mesma explicação. E né, porque meu repertório é limitadíssimo. A minha aventura, na verdade, é encontrar músicas que falem sobre Carpe Diem, por exemplo, né, essa questão de viver o presente, né, de dar essa analogia de que a nossa vida, no fundo, é isso, né? É o período entre o nascimento e a morte, né? E o que você vai fazer com isso? É isso que a gente dá o nome de vida, né? Essa dádiva que a gente tem Mas assim, quando você para pensar que você só vive o presente, o Renato Russo, nosso querido, já falava disso, né? Você precisa amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque na verdade não há, né? No sentido de que só existe o presente, né? Amanhã vai ser hoje de novo, né? E Carpe Diem, essa ideia de que você tem que aproveitar cada segundo, e você pode repensar a sua vida agora. Nada te impede de tomar outras decisões e de viver uma vida completamente diferente se você quiser. Nada te impede, a não ser as suas responsabilidades que você mesmo assumiu, as consequências do que você vai fazer que te impedem, ou os planos futuros que você já traçou e que você não quer abrir mão. Mas se você quiser realmente abrir mão, se você quiser mudar tudo que te levou até aqui, nada te impede, você é livre para começar outra vida agora, se você quiser. Mas você tem que fazer isso já, né? No hoje, não adianta você esperar o futuro chegar num determinado momento e tal, e nem adianta ficar olhando para tudo que você já fez e se remoendo. O passado é aquela analogia do retrovisor do carro, né? Você tem que estar muito atento para onde você está indo, mas você tem um retrovisor para olhar um pouquinho o que já passou, para você ficar atento também, o que pode vir te perseguir do passado, mas assim, as decisões que você toma são agora, frear agora, acelerar agora, enfim. Tô aqui filosofando, Yuri, porque para mim, dessa vez eu não escolhi a música, então tô muito à vontade para falar de Carpe Diem. Você que escolheu a música, não tem nada a ver com isso, mas eu vou falar de Carpe Diem aqui de novo, né? Que coisa. Que é essa ideia de vamos dar sentido à nossa existência, né? Buscar um propósito para a nossa existência. Eu acho que é um pouco essa a ideia da música, e o Kapranos nessa entrevista falou disso, né? Procurar uma resposta, religião, sistema de crença, pessoas que você admira, que você queira seguir, né? Como propósitos ali que você vai buscar, né? Coisas que você quer realizar. Então, eu vou falar um pouquinho da letra para a gente analisar aí trecho a trecho, beleza? Opa, show de bola. Então vamos lá. Fresh Strawberries, do quarto álbum do Franz Ferdinand, começa da seguinte maneira. We are fresh strawberries, fresh burst of red strawberries, ripe, turning riper in the bowl. We will soon be rotten, we will all be forgotten, half remember rumors of the old. Isso aqui são os 30 primeiros segundos da música, tá? A gente já vai ouvir esse trechinho, mas numa tradução livre aqui seria algo como: nós somos morangos frescos, uma fresca explosão de morangos vermelhos, maduros, ficando mais maduros ainda na tigela. Nós, em breve, estaremos podres. Seremos esquecidos. Parcialmente lembrados como parte do passado. Mais ou menos isso. E aqui, esse trecho inicial, me parece muito direto mesmo, né? Essa analogia de que, quando ele diz nós somos, né? Aí ele está falando um pouco da gente, quem está ouvindo, quem está cantando. Nós, né? Nesse caso aqui, nós, eles e a gente, todos nós, os seres humanos. Nós seremos esquecidos. E é verdade, né? A gente dura quanto tempo? De quem a gente vai estar falando? Será que vão estar falando do Paulo Farelos e do Yuri Mongicash daqui a 300 anos? Seremos esquecidos. 300 eu estou sendo super generoso com a gente, né? Daqui a 10 anos? Daqui a 1 ano? Não sei. Enfim, a gente será esquecido, todos nós, né? Em alguma escala. A gente vai apodrecer, ou seja, a nossa vida ela é curta, ela é breve. Então, por mais que a gente hoje seja suculento, né? Vermelhos morangos, né? Aqueles acabados de colher, a gente está ficando mais maduro, a gente está ficando mais ainda maduro quando está colocado na tigela, já fui colhido, né? Já estou na fase adulta, já estou no final da minha vida, né? Em algum momento eu vou estar até podre, eu vou estar morto. Então, para mim, essa primeira parte está falando justamente disso, comparando aí morangos suculentos em que a gente tem realmente uma vida muito curta para o morango, né? Com a nossa vida. Eu acho que é um pouco essa pegada. Concorda, Yuri? O que você diz aí a respeito desse primeiro trecho? Com certeza, tipo, que nem você falou, a identificação já tá rápida ali, de por que o nome da música é Fresh Strawberries, tipo, a nossa tendência a produzir. Tem até um documentário, eu quero ver se eu consigo achar, né, eu vi na sala de aula uma vez, que é assim, tipo, é uma foto de uma mulher. E daí a pessoa entrevista
a pessoa entrevista a filha dessa mulher, a neta dessa mulher e a bisneta dessa mulher. E daí o que eles acham? Tipo, a filha, tipo, tem lembranças muito vivas, fala e fala e fala e fala sobre essa pessoa. A neta, ela já, tipo, tem alguma coisa, a gente ia lá, né, de vez em quando e tal, enfim, a gente ia ver ela e tal, final de semana e pá, já eram lembranças mais esporádicas. Quando chegava na bisneta, ela nunca tinha visto a bisavó. Então daí chega na hora de tipo, tá, quem que é essa mulher da foto? Ah, eu sei que é minha bisavó, né, mas sei lá, tipo, nunca vi ela e tal, e pela essa foto dá até um pouquinho de medo, na verdade. Então, tipo, do Uhum. modo como que com o passar do tempo nós vamos sendo esquecidos, tipo, e o que que a gente faz do nosso presente para, tipo, tá, ok, se lá na frente a gente vai ser esquecido e tal, o que que a gente faz agora? E acho que isso entra até no próximo trecho da Fast Stambers. Perfeito. Vamos ouvir então esse trechinho agora. E a gente já volta aqui para falar do trecho seguinte. We are fresh strawberries, fresh best of red strawberries, ripe turning riper in the bowl. We will soon be rotten, we will all be forgotten, half remembered rumors of the old. Aproveitando, Yuri, você citou aí esse documentário, fiquei curioso para saber mais, mas tem um filme, uma animação Pixar excelente, que é musical, né, a gente que gosta tanto de música, né, que é o Coco, né, que em português é Vida, como é que é o nome em português? Deixa A eu vida é procurar. uma festa. A Vida é uma Festa, que fala um pouco disso, né, esse filme é belíssimo, né, belíssimo, fica aí como dica também para quem quiser assistir. A Vida é uma Sensacional. Festa, Viva a Vida é uma Festa, acho que é esse, né? Coco em inglês. Né, muito, muito bacana. Resgatando. A parte visual desse filme é maravilhosa também, porque né, fala um pouco das festividades do Dia dos Mortos lá no México, a cultura mexicana, né? Que a gente conhece tão pouco. E a temática do filme envolvendo família e música é muito bonito mesmo. Vale a pena. E tem uma pegada parecida com esse do documentário, pelo menos me fez lembrar quando você descrevia. Seguinte, a música então vem para o segundo trecho, que diz o seguinte: So, wouldn't it be easy with something to believe in, that could give us more? Then here's my work, so where's my pay? To buy what I don't need. Wouldn't it be easy to believe? E aqui, de novo, numa tradução livre, ele vai tentar trazer até uma ponderação, uma reflexão, dizendo: então, não seria mais fácil com algo em que acreditar? Que poderia nos dar mais do que tá aqui meu trabalho, cadê meu pagamento? Não seria mais fácil de acreditar? É esse o trecho. Esse trecho, Yuri, fica à vontade aí. Eu tenho algumas observações aqui sobre esse trecho que me lembraram coisas que para mim são bem impactantes aí do Carpe Diem de novo. Mas diz aí. Diz aí, o que você traz? Você estava já fazendo o gancho do que você tinha falado antes com esse trecho? Fica à vontade. Isso, então, entra justamente naquilo, tipo, tá, a gente vai ser, a gente vai ser estragado, tipo, a gente vai ficar como parte do passado. Então, tipo, o que que a gente faz com o presente? A gente vai acreditar no quê? O que que a gente vai fazer da nossa vida? E daí entra a parte, né? Tipo, não seria mais fácil acreditar em alguma coisa, tipo, como a gente parte de alguma coisa? Nesse ponto a gente entra até na religião, né? Que nem você tinha falado. Eu sou cristão, mas mesmo assim, tipo, o que que a gente busca para a gente acreditar que a gente tá como parte de alguma coisa? O que que a gente busca? Além de, vamos acordar, fazer alguma coisa no período entre o momento que a gente tá acordado e que a gente vai dormir. Então, Exato. tipo, entra justamente nisso. O que que não seria mais fácil ter alguma coisa para acreditar? Tipo, sei lá, alguma coisa? Então, teve a minha empresa completou 15 anos de vida na
semana retrasada. A gente fez uma semana de comemoração, chamou vários palestrantes ali para trazer ideias, para discutir e tal. E uma psicóloga, aí de Curitiba, inclusive, veio falar pra gente a respeito de logoterapia. O tema da palestra, na verdade, era logoterapia, né? Mas era assim, o sentido da vida. Algo bem filosófico, assim. O sentido da vida, olha que beleza. E logoterapia é justamente essa terapia, logo no sentido... a palavra logo significa sentido também, né? Então, é a terapia através de um propósito de vida. Você tentar descobrir qual é o teu propósito de vida. E em cima disso, você buscar se colocar no mundo, né, buscar o que é felicidade, né? Essa coisa tão abstrata e tão difícil de definir, né? Ela varia, é subjetiva pra caramba. A logoterapia tenta descobrir a sua felicidade, justamente tentando identificar o que é importante para você. E isso eu acho que é uma coisa que as pessoas, em geral, se elas já pensam um pouco a respeito do lugar delas no mundo, né? E aí vem essa coisa, né? A gente tem que acreditar, que a música está falando aqui, é muito difícil pensar nisso, porque, em geral, as pessoas nascem com propósitos de vida pré-definidos para elas. Elas cumprem um papel que às vezes não foi nem elas que definiu para a própria vida, né? Então, a gente aqui, por exemplo, né, até você falou que é cristão, eu achava que você era budista, mas, por conta do Monge Cash, né? Mas, enfim, a gente aqui, não vou dizer que é o nosso propósito de vida, mas a gente está tentando construir alguma coisa, né? Os nossos podcasts, a gente está tentando se comunicar com as pessoas, né? Enfim, tentar bater papo, tentar construir, criar, né? Mas não que também isso não faz... dá um pouco de propósito para a gente, né? Faz com que a gente consiga fazer algo além do que a letra fala. A letra fala assim, aqui, eu queria ter algo além do... Aqui está o meu trabalho, cadê o meu dinheiro? Cadê meu pagamento? Que é essa ideia de você trocar o seu tempo por uma forma de você sobreviver. Muitas vezes só isso, só sobrevivência, né? Porque os trabalhos em geral remuneram mal, as pessoas em geral têm vidas que, dependendo do padrão de vidas que elas se colocam, que a sociedade coloca para elas, elas abraçam, forçam elas a ter que ter um nível de esforço, de trabalho e tal, desumano até. E isso eu estou até falando além das pessoas que, né, infelizmente, aí vivem na linha de pobreza, de miséria, aí não existe tudo isso que eu estou falando não faz nem sentido, né? Mas para a classe média em geral, a gente tem escolhas para fazer, mas muitas vezes a gente opta por fazer a escolha materialista, porque isso nos é imposto como sociedade, a gente está no mundo do consumo, né? Eu tenho falado disso bastante também, eu estou até repetitivo também nesse assunto, mas é que essa letra, de novo, me oferece material para falar disso, né? Tem um artigo que saiu na web, você consegue achar ele facilmente, que era baseado num livro. Eu não li o livro, mas eu li o artigo é bem interessante. O título do artigo já te diz muito. Eu vou só falar o título do artigo, depois você pode procurar, tá saindo no El País, no website do El País, jornal espanhol. O título era assim: a vida é mais do que trabalhar de segunda a sexta e ir ao mercado no sábado. E é isso, né? Assim, se a gente pode viver... Quantas vidas podem ser descritas por essa frase? Pensa nisso. Quantas vidas são descritas por isso? Eu trabalho de segunda a sexta, me mato, fico no transporte entre idas e vindas, chego cansado, como, durmo, vou trabalhar no outro dia. Esse é o meu carpe diem, né? Para quê? Para eu ter dinheiro para poder no fim de semana comprar comida para eu comer durante a semana e poder descansar para aguentar outra semana de trabalho. A vida deveria ser mais do que isso, né? E para isso eu não estou dizendo que eu preciso ter mais. Você precisa ter sentido, né? A religião é um caminho muitas vezes para isso, sim, né? Você se conectar com outras pessoas, tentar ajudar, e ONGs, e produzir, criar, né? Enfim, pode ser outros propósitos, né? Mas a tal da logoterapia, que me encantou tanto quando eu ouvi a palestra da Vanusa, né? Que é a psicóloga que nos presenteou aí com esse tema, foi bem impactante. Foi baseada no trabalho de um psicólogo que propôs esse modelo, Viktor Frankl, que ele, olha só que curioso, ele já tinha a ideia da logoterapia, de como que ele acreditava que funcionava, né, essa ideia de você criar um propósito e tudo mais, e ele era judeu, e ele foi preso durante a Segunda Guerra num campo de concentração, né, sobreviveu, mas ele testou, de certa forma, Yuri, as ideias deles, Viktor Frankl, durante o que ele percebeu no campo de concentração, porque outras teorias de filosóficas e de psicologia dizem que o quanto, por exemplo, que o fator, por exemplo, propósito de vida, né, ou então felicidade, tem a ver, ou traumas,
tem a ver com as suas perspectivas, né? Com o que pode acontecer com você, ou então o contrário, com o que já aconteceu, com a sua infância, né? Freud é o clássico, né? Tudo é problema do pai e da mãe, né? Como te criou e tal. Tudo cai nisso, né? Na teoria freudiana. E olha só que interessante. Durante o campo de concentração, ele falou assim, cara, eu vou testar minha teoria aqui, porque todos esses judeus que estão aqui nesse campo de concentração, a princípio, vão morrer. Todos têm o mesmo destino, né? Então, se o destino que vai acontecer com todo mundo aqui é a mesma coisa, todo mundo vai se comportar igual, né? Ou não, vai ter diferenças. E ele percebia muitas diferenças, né? Tinha gente que aceitava o que estava acontecendo, se rendia, tinha gente que tentava fugir, tinha gente que tentava, que aceitava aquilo, que até enfrentava as pessoas de peito erguido, né? Então, cada um tinha uma reação, ele tentava entender um pouco disso, e era muito a questão de o que você faz com o que te dão, sabe? O que você faz com as adversidades, como é que você reage a isso? Está dentro de você isso. E é individual, né? E você consegue construir... Enfim, tô falando demais aqui, né? Mas essa música me fez lembrar, de novo, de logoterapia, me fez lembrar dessa temática bem interessante, que é, não seria mais fácil a gente poder acreditar em alguma coisa? Isso é muito poderoso, quando a gente acredita em alguma coisa. A gente tem um motivo para acordar de manhã e para fazer as coisas que a gente faz, né? Esse motivo vai além de poder subsistir, sobreviver, né? Quando isso acontece, quando você tem um propósito, acho que, seja ele na religião ou qualquer outra coisa, é mais fácil quando você acredita, que é o que a música está falando. E aí vai além do trocar trabalho por dinheiro, né? É bem isso para mim que está sendo dito aqui. Eu gostei demais desse trecho. Para mim ele é um material muito bacana para essas reflexões. Bom, Yuri, vamos agora então para terceiro trecho da canção Fresh Strawberries, que diz o seguinte: Thieves believe, everybody steals. I believe there's nothing to believe. But I love the manual, the instruction manual. Oh, liars swear that they never lie. Aqui numa tradução livre aqui de novo, quer dizer algo como: os ladrões acreditam que todo mundo rouba. Eu acredito que não há nada para acreditar. Mas eu amo o manual de instruções. Ah, mentirosos juram que nunca mentem. O que você acha desse trecho? Meu, esse é o trecho mais profundo. Vamos lá. Quando a gente pega essa letra, tipo, de como que ela vai sendo construída, as camadas, tipo, tá, primeiro trecho, vamos partir do ponto que a gente não, que a gente está apodrecendo, que a gente vai ser lembrado como parte do passado. Segundo, tá, o que a gente faz com isso? Tá, a gente tem alguma coisa para acreditar. Então, tipo, baseado no fato que a gente vai apodrecer em algum momento, a gente tem que acreditar em alguma coisa para fazer durante esse tempo que a gente está apodrecendo. E daí a gente chega na terceira parte, que é assim, tá, o que as pessoas estão fazendo para acreditar nisso? Os ladrões acreditam que todo mundo rouba. Tipo, tá, os ladrões acreditam, baseado até nesse fato de que, por a gente precisar de dinheiro para a gente se mover, tipo, enfim, para a gente ter o necessário para comprar as coisas para a gente, os ladrões roubam. E daí ele fala, né, mas eu acredito que não tem nada para acreditar. Meio que não faz sentido essa lógica. Mas ele ama o manual de instruções, tipo, vá, trabalhe, volte para casa, durma, vá, trabalhe, volte para casa, durma, acorda, vá, e é uma coisa bem, como é que posso dizer? É bem como se fosse um tutorial de como viver. Isso, bem no tutorial. E daí os mentirosos juram que nunca mentem, né? Tipo, tá, a gente tá se baseando tudo nisso para acreditar em alguma coisa, mas tá, realmente tem alguma coisa para acreditar no meio disso tudo, ou a gente só tá inventando coisas para a gente botar nesse meio tempo que a gente tá vivendo?
É interessante mesmo. Eu também acho esse trecho o mais profundo, o mais complexo, né, em termos de mensagem aqui. É menos direto, digamos assim. Os outros dois são muito diretos, né, no que ele está dizendo. Aqui tem mais margem para interpretação. Mas olha que interessante. Ele começa com uma ideia assim, dois adjetivos pejorativos, né? Ladrões, né? Ladrão nem é adjetivo, na verdade, né? Ladrão é um substantivo, né? O nome de alguém que faz uma coisa, mas é uma coisa errada, né? Ladrão rouba. Então ele começa com ladrões. Depois ele fala mentirosos. Cara, a mesma ideia, né? Pessoas que mentem. Mentira também não é uma coisa legal. Então ele estava usando aí, digamos, defeitos da humanidade, mas para usar a seguinte construção nos dois casos. Ladrões acreditam que todo mundo rouba. E mentirosos juram que eles nunca mentem. Ou seja, eles mentem ali nessa frase, né? Então, se o mentiroso diz que ele nunca mente, ele está mentindo, né? E os ladrões acham que todo mundo rouba. Por quê? Porque a gente tem uma ótima habilidade em menosprezar, de certa forma, os nossos defeitos, né? Essa é um pouco, para mim, a estrutura remete um pouco a isso. A gente quer ser aceito, né, enquanto sociedade, a gente tenta se parecer ao máximo com as outras pessoas, principalmente as pessoas que estão dando certo, né, digamos assim. E os nossos defeitos a gente deixa um pouco para lá. A gente é muito bom em se desculpar pelos nossos atos, informar esses grupos de interesse, mas se eu erro, né, por exemplo, se eu roubo ou se eu minto, como aqui na música, se eu peco, eu digo que todo mundo erra, que todo mundo peca. Então eu não sou diferente dos outros. E isso vale mesmo que eu nem acredite nas coisas que eu digo, que tem a ver ali com aquele terceiro trecho. Eu acredito que não há nada para acreditar. Essa frase, inclusive, me remete um pouco. Vamos levar um pouco para o lado religioso. Você citou o manual como essa ideia o que a sociedade nos impõe, né? E eu acho uma ótima interpretação. Não tinha nem visto por esse lado, mas você tem razão. Eu aqui li mais com um viés religioso. Eu fiquei olhando esse manual como sendo a Bíblia, por exemplo, né? Que, de certa forma, também para tantos grupos ditam o que é certo e errado, né? O que é válido ou não válido, o que vai te aproximar ou não do paraíso, por exemplo, né? E é outro manual, né? É um outro tipo de manual, menos social e mais moral, né? Mas que também dita a vida de tantas pessoas. E quando ele diz eu acredito que não há nada para acreditar, nesse viés religioso que eu estava vendo, me deu uma interpretação até de ateísmo, né? E o que é interessante, né, eu acredito que não há nada para acreditar, é uma frase que um ateísta iria abraçar, né? Com certeza. Porém, o ateísmo hoje em dia já é religião para tantos, né? Você defende com unhas e dentes que não há nada de forma até religiosa, né? Você ataca quem duvida daquilo, vira uma verdade a ser perseguida e a ser comprovada, enfim. Então, eu acho realmente complexo esse trecho, não é tão claro como é que ele está se conectando ao restante, mas vejo muito o que você falou fazendo muito sentido para mim também, essa ideia de que a gente está recebendo um manual, seja ele com viés mais moral ou um viés mais prático, mais de sobrevivência mesmo, de comportamento. Esse manual de instruções nos diz como viver, mas no fim das contas, ninguém sabe de nada, não dá para ter certeza, e os defeitos são repetidos por todos, né? Eu erro, mas todo mundo erra. Eu acho que isso me parece muito claro, que os ladrões acreditam que todo mundo rouba, mentirosos juram que nunca mentem, né? E essa ideia de que você vai perpetuar os defeitos, independente de você ter ou não ter o manual de instruções. Please believe everybody steals. I believe there's nothing to believe, but I love the manual, the instruction manual. Oh, liars swear that they never lie. Bom, em seguida, depois do trecho do manual de instruções, a música vem resgatando a ideia de que wouldn't it be easy with something to believe in that could give us more than here's my ears, so now they're gone. It's time for me to live. Wouldn't it be easy to believe? Esse trecho vai até mais ou menos 2 minutos e 5 segundos, tá? E em termos de ideias, ele tem várias repetições de ideias, né? Então, ele diz algo como, não seria fácil com algo em que acreditar? Isso poderia nos dar mais. Só que agora, se antes ele fez a troca de
tempo de trabalho por dinheiro, que foi a troca que ele fez ali antes, agora ele vai falar do apodrecimento. Essa é um pouco a minha analogia. Ele vai falar agora aqui, ó. Antes ele tinha dito, né, nesse trecho ali na frase anterior, no verso anterior, que tem o mesmo início, ele vai falar: Give us more than here's my work, where's my pay? Nessa segunda vez que ele repete essa ideia, ele vai: Give us more than here's my ears, so now they're gone. It's time for me to leave. E isso quer dizer mais ou menos algo como nos dar mais do que aqui estão os meus anos e agora eles se foram. É hora de ir embora. E aí ele continua com a ideia de não seria mais fácil acreditar, ter algo para acreditar e tudo mais, que vai repetir algumas vezes. Por que eu gosto tanto desse trecho? Por que eu gosto tanto deles terem trocado? Primeiro porque eles dão essa ideia, né? Não é só uma simples repetição da estrofa anterior, eles estão trocando e estão dando aqui a ideia de que eu repeti aquele ato de vender trabalho por dinheiro durante um longo período. E agora estão aqui os meus anos. Passaram-se anos, passou-se uma vida. E eu fiquei nesse loop, nesse ciclo de repetição, né, de sobrevivência. E agora é hora de eu ir-me, né, de eu me ir. E essa frase, né, agora esses anos se foram e é hora de eu ir embora. Primeiro que tem duas coisas aqui que eu acho interessantes. O leave, for me to leave, né, de ir embora, né, de abandonar, dá um pouco essa sensação de chegou a hora de eu morrer, né, de eu realmente acabou a minha vida. E, ao mesmo tempo, leave soa como viver, né, e tantas pessoas, então leave é um jogo de palavras aqui. Você pode ouvir eu tô indo embora, em inglês, como você pode ouvir chegou a hora de eu viver. E tantas pessoas acreditam que só vão viver quando se aposentarem e tal. Gente, para quando você se aposentar, muitas vezes você já vai ter... Primeiro que ninguém garante que você vai chegar lá, né? Por isso que o Carpe Diem é tão importante também, né? A gente pode muito bem não chegar lá e a gente sabe que para morrer basta estar vivo, como já diria a sabedoria popular. E outra coisa, quando você chegar lá, tanta coisa já passou, a sua energia é outra, né? Os seus interesses são outros. Então você deixou de viver muitas coisas com intensidade ou da forma que você preferiria ter vivido, porque simplesmente deixou para depois, e depois não vai ser a mesma coisa, nunca vai ser a mesma coisa, né? Então quando ele fala chegou a hora de ir embora, ou chegou a hora de viver, dá para ouvir um pouco essas duas ideias, eu acho que complementa muito bem toda a história da música aqui, de que a gente está apodrecendo, e de que a gente tem essa decisão, que hora que eu tenho que realmente viver? Não é hoje? É só hoje que existe. Então se eu deixar esse hoje para muito no futuro, pode ser que ele nem alcance, ou quando ele chegar, a minha vida já não vai mais fazer sentido. E você, Yuri, o que você tira desse terceiro trecho? Você está de acordo com esse comentário que eu fiz? Você complementa de que forma? Sim, tipo, entra bem nisso, tipo, agora, chegando àquela construção, né, mais uma vez, tipo, o início a gente refletiu sobre o ponto que a gente vai produzir uma hora. O segundo, o que a gente faz nisso para acreditar? O terceiro, qual o motivo que cada um faz para acreditar? E o quarto, né, tipo, chegou a hora, tipo, a gente tá ali no fim, tá apodrecendo agora. E agora, tipo, não seria mais fácil acreditar, e daí eu acho que tem até um ponto ali que você falou da religião no último trecho, aqui também, tipo, agora eu penso assim, tipo, e agora chegou a hora de ir, será que não, agora que eu tô indo, será que não é mais fácil acreditar em alguma coisa? Tipo, acho que entra até no ponto do ateísmo, que, se eu não me engano, o Capranos, ele é ateu, sim. Tipo, agora que eu tô no final ali, no ponto da vida, tipo, eu tô ali prestes a ir embora. Não é mais fácil ter alguma coisa para acreditar que, tipo, quando eu passar para lá, tem alguma coisa? Então, tipo, acho que encerra muito bem, tipo, nesse ponto, tipo, como que a gente chegou lá no final, tipo, tu viu que agora não tem mais para onde correr, tu vai morrer, não tem mais o que fazer. Não é mais fácil acreditar que a gente vai para algum lugar depois? Pois é. É interessante que essa ideia do acreditar no que tem depois, né, e a ideia até da punição, em teoria faz com que a gente tenha uma vida focada na virtude, né? Eu tenho sérias dúvidas se isso é verdade ou não, se as pessoas realmente, mesmo as que acreditam, né, se pautam na virtude. Porque a própria virtude é tão desvirtuada, né? Tanta coisa é feita em nome de Deus que, nossa, com certeza ele não assinaria embaixo, pelo menos não aparentemente, né?
Mas concordo com você, pode sim ter essa pegada de que, já que agora chegou o fim, né, não seria bom ter alguém que acreditar? Porque realmente o ateísmo, essa ideia de que o fim é simplesmente um longo e absoluto escuro silencioso, né, simplesmente assim, a sua consciência acaba e pronto, né, ela é tenebrosa de certa forma, né, mas ao mesmo tempo ela te reforça a ideia de que você tem essa vida para ser a sua melhor versão de você mesmo, né? É isso aqui que você tem e faça o melhor possível com isso, né? Então, o que é o melhor possível vai variar, mas a ideia é um pouco essa. Interessante. E a música vai repetir agora na parte final. Tem mais aí uns 20 segundinhos, viu, Cleber? Que a gente nem precisa tocar. E depois vai vir o último trecho que resgata todas as ideias, mas aí traz um elemento novo em termos de letra, que é a incerteza. Olha só como é que a música vai se encerrar. Ela vai dizer: We are fresh strawberries, fresh burst of red strawberries, ripe, turning riper. So, wouldn't it be easy? Something could give us more, but I don't know. No, I don't know. I don't know what I need. Wouldn't it be easy? Oh, couldn't it be easy? Shouldn't it be easy to believe? Esse trecho final é muito interessante porque ele, de certa forma, repete toda a trajetória da música. Ele começa lá do começo, We are fresh strawberries, né? Então, resgatando essa ideia né, do frescor dos morangos, ou seja, volta um pouco ali para a ideia de as coisas têm um começo, né, nosso nascimento, sei lá. Depois ele vai falar, né, da explosão, dos morangos vermelhos e tal, que começam a ficar maduros, que começam a ficar, né, cada vez mais maduros. Então não seria mais fácil ter algo que nos desse mais, mas aí em seguida, ao invés de só ir repetindo as ideias, ele, né, porque ele meio que condensou a ideia da primeira estrofe com a ideia da terceira estrofe, enfim, ele traz essa ideia de que, but I don't know, ou seja, mas eu não sei. No, I don't know, eu não sei realmente, eu não sei o que eu preciso, I don't know what I need, eu não sei o que eu preciso, eu não tenho um propósito, eu não sei qual é, né, não sei o que eu estou buscando. E aí ele diz, não seria mais fácil, wouldn't it be easy? Aí depois, couldn't it be easy? Não poderia ser mais fácil, não é que não deveria ser mais fácil, não poderia ser mais fácil, ele vai usar três formas de dizer não poderia, ou não deveria, ou não seria melhor, né? Não seria mais fácil ter algo, acreditar em algo, né? De novo, repetição dessa ideia. Wouldn't it be easy? Couldn't it be easy? Shouldn't it be easy to believe? E a música termina com essa ideia. Não seria simplesmente mais fácil acreditar, mas eu não sei o que eu preciso, né? Eu acho que esse é o grande contraponto, que eu vou, já até falei aqui, que me parece essa ideia da logoterapia, Yuri. Precisamos ter um propósito de vida, Yuri, né? Então, o que você tem a dizer aí sobre esse encerramento? É muito bonita, eu achei uma bela escolha. Muito obrigado aí pela escolha. E eu vou deixar aí você complementar as ideias que você tem a respeito desse último trecho para a gente encerrar o episódio de hoje. Fica à vontade. Pô, é sensacional, porque assim, tipo, aí começa justamente uma repetição. Fala tanto de tipo, de como a vida é repetitiva e tal, aí começa a repetição na música. E daí nós somos morangos frescos, fresca explosão de morangos frescos, e daí, tipo, não seria mais fácil, algo que poderia nos dar mais? Não sei, tipo, não sei do que precisa. E, aliás, ali no finalzinho, tipo, esse último trecho é até interessante, porque na música, o Capranos fala, would it be easy? Tipo, não seria mais fácil? Daí ele dá uma... tipo, quase como quem fala, pensando melhor, wouldn't be easy? Couldn't be easy? Tipo, não poderia ser fácil, não poderia ser quase fácil. Pedindo, né? Quase pedindo, né? Não poderia, putz, né? E daí, tipo, ele para pra pensar de novo, tipo, couldn't be easy?
Would it be easy, melhor dizendo, no início. Could it be easy? Should it be easy? Tipo, não deveria ser fácil, tipo, quase como dizendo, tipo, tá, não seria nem poderia, não deveria ser fácil esse troço. E, aliás, sobre a repetição, eu queria até linkar com o clipe, que, aliás, eu recomendo, né, dar uma olhadinha no YouTube, que lá é justamente a repetição do clipe, que é assim, o Kapranos, ele vai andando para lá e para cá, e enquanto isso o Bob Hardy, o Nick McCarthy e o Paul Thompson, eles estão fazendo cada uma coisa, repetindo toda hora. O Kapranos está andando para lá e para cá toda hora, o Bob Hardy, por exemplo, ele está brincando com a cadeira, ele tá se balançando com a cadeira, né, ficando só nas pernas de trás, batendo na parede toda hora. Acho que é o Nick McCarthy, que ele tá brincando com o isqueiro, de acender a mão, brincando de acender o isqueiro e ficar com a mão em cima, e daí apaga, acendendo e apagando, acendendo e apagando. E o Paul Thompson, ele fica com. Ele bota um sonrisal na água, e daí ele fica mexendo aquilo. Até que chega um momento que, tipo, de tanto repetir, essa repetição começa a gerar algum mal para eles. Por exemplo, Bob Hardy, de tanto ele ficar se batendo na cadeira, a parede de madeira vai caindo serragem em cima dele. O Nick, de tanto ele ficar brincando com o isqueiro na mão, a mão dele derrete. Daí bota uma mão de cera, derrete. E o Paul Thompson, tipo, fica aquele negócio lá da água fervendo e tal, e uma hora para de ferver, fica brilhando aquilo em luz e tal, e acaba, tipo, e o Kapranos fica andando pra lá e pra cá, e daí acaba o clipe, e é interessante essa ideia da repetição que também chega ali no clipe. Muito bom, muito bom. Fato, né? São bem duas formas de contar a mesma história, essa história que tantos de nós vivemos aí. Vamos sair fora desse laço, vamos quebrar esse ciclo, vamos tentar encontrar o nosso propósito para a gente poder responder se seria mais fácil. Quando a gente tiver a resposta, ela será mais fácil. Obrigado, Yuri, pela participação. E, galera, estamos aqui de volta na semana que vem. Toda quinta-feira, um novo podcast Farelas Musicais para vocês. Valeu, um grande abraço e até lá. Falou! Strawberries, a fresh burst of red strawberries, right turning right there. So wouldn't it be easy if something could give us more? But I don't know what I need. Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.